nos últimos 3 meses, pouco mais de 3 meses, desde que a decisão final do Supremo permitiu o retorno para a primeira instância. Isso só demonstra a eficiência de uma investigação, por mais complexa que seja feita, que ela seja realizada em primeira instância, e aí eu não me restringo somente ao caso de Curitiba, onde o modelo de força-tarefa é um modelo de sucesso, mas também me refiro a Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Pernambuco, apenas para dizer alguns deles. E é um exemplo de sucesso porque é um caso complexo, feito num prazo bem reduzido e ainda num contexto de muitas outras operações. Vamos aguardar, temos muitas coisas ainda pela frente e em breve mais notícias aí com relação a essas investigações. Obrigado. Gostaríamos que também o colega da Receita Federal, Roberto Leonel, fizesse suas considerações. Bem, como o delegado Igor comentou, a exposição já foi bastante exaustiva, bastante didática, né? Parabéns aí à apresentação. Queria só acrescentar rapidamente, no trabalho da Receita Federal, nesse caso, como em outros casos, é um trabalho que a gente desenvolve mais fortemente na parte de combate a enriquecimento ilícito, combate à corrupção, né? Ninguém gosta de pagar imposto, né? Mais grave ainda é quando aquele imposto não reverte para a sociedade como um benefício na área de segurança, na área de educação, na área de saúde, e reverte, ao contrário, em benefício de alguns poucos agentes públicos, agentes políticos, empreiteiras cartelizadas, operadores que intermediaram valores, como foi apresentado hoje, e esses poucos, né, tudo recebem vantagens dissimuladas, e essas vantagens em detrimento da maioria da sociedade, do povo, né, como falou anteontem a ministra Carmen Lúcia na sua posse no STF, né. Essa questão do combate à corrupção é importante que todos os órgãos se unam, e é isso que a nossa coordenação de pesquisa e investigação da Receita Federal e também a área de fiscalização da Receita Federal tem, nos últimos anos, tentado reforçar o trabalho conjunto com Ministério Público e Polícia para o combate efetivo a enriquecimento ilícito, a desvio de recursos públicos, e que, logicamente, decorrerão atos ou atuações fiscais em decorrência, né, do enriquecimento e da sonegação de impostos, de recursos que ocorrem durante todo esse trajeto aí de pagamentos de vantagens devidas, de simulações, etc. Então, agradeço aí a palavra e passo a palavra ao doutor Deltan. Obrigado, Roberto. Eu gostaria de ouvir do colega Robertson agora alguns comentários sobre o trabalho integrado entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, nesse caso em específico. Aproveitando o gancho, eu acredito que é importante aqui ressaltar, como já o fez o Igor, que esse modelo de atuação de proximidade, em que Ministério Público, Polícia, Receita trabalham diariamente, lado a lado, ele é a melhor forma de enfrentar esse macroesquema criminoso organizado. Poderia aqui elencar centenas ou milhares de exemplos onde isso aconteceu, mas nesse caso específico aqui, que me vem à mente, por exemplo, desde o seu momento inicial, em que as investigações envolveram trabalho de campo, de procuradores regionais da República, pessoas que foram até o local onde esses fatos estavam acontecendo, em São Paulo, em todos os locais onde que se podia ouvir as testemunhas com um contato direto, levantar novas testemunhas, a Receita esteve presente. A Receita, juntamente com a Polícia Federal, também se viu numa tarefa hercúlea por ocasião da deflagração da operação ostensiva, de organizar e viabilizar que dezenas de mandados de busca e apreensão fossem cumpridos sem prejuízo
sem divulgação antecipada de informações, teve que viabilizar uma logística adequada para que a oitiva não oferecesse risco às próprias pessoas investigadas ou a outras pessoas que ali estavam convivendo. Também devemos ressaltar que, para que uma investigação como essa possa ser feita, para que se possa resgatar os fatos, extratos dos fatos, flashes dos fatos e reconstruir operações de lavagem complexas como essas, são necessárias análises de materiais de centenas de gigabytes. Então, a logística toda, os peritos, os delegados, tanto no Ministério Público, analistas e tantos outros trabalhando nessa operação para que essa realidade pudesse ser reconstruída. Também gostaria de ressaltar, embora aqui não estejam presentes, toda a equipe do Ministério Público Federal, de analistas, assessores, estagiários que participaram de maior ou menor grau para que esse trabalho pudesse acontecer e se dedicaram com força e afinco para que nós pudéssemos revelar esses fatos e consolidar mais uma acusação criminal no âmbito da Operação Lava Jato. A partir de agora, os representantes do Ministério Público Federal, Receita Federal e Polícia Federal estão à disposição dos jornalistas para perguntas. Pedimos aos interessados que solicitem o microfone à equipe de assessoria de comunicação e é indispensável que se identifiquem com o nome e o veículo antes de realizar a pergunta. Lembramos que não haverá entrevista após a coletiva. Olá, boa tarde. Eu sou Isabela Camargo, repórter da Globo News. Nós estamos ao vivo. Eu gostaria de saber se o Ministério Público pediu a prisão do ex-presidente Lula, se sim ou não, qual o motivo. Obrigada. Isabela, obrigado pela sua pergunta. Nós não nos manifestamos quanto a medidas cautelares. Medidas de urgência cautelares não são objeto de manifestação em nenhuma coletiva pelo Ministério Público Federal. Esse é um padrão que nós seguimos. Isabela, infelizmente, em relação a medidas cautelares, o Ministério Público Federal não se manifesta, não antecipa conclusões, não antecipa juízos ou avaliações. Boa tarde, Fábio Schaff. Nos últimos 3 meses, pouco mais de 3 meses, desde que a decisão final do Supremo permitiu o retorno para a primeira instância. Isso só demonstra a eficiência de uma investigação, por mais complexa que seja feita, que ela seja realizada em primeira instância, e aí eu não me restringo somente ao caso de Curitiba, onde o modelo de força-tarefa é um modelo de sucesso, mas também me refiro a Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Pernambuco, apenas para dizer alguns deles. E é um exemplo de sucesso porque é um caso complexo, feito num prazo bem reduzido e ainda num contexto de muitas outras operações. Vamos aguardar, temos muitas coisas ainda pela frente, e em breve mais notícias aí com relação a essas investigações. Obrigado. Gostaríamos que também o colega da Receita Federal, Roberto Leonel, fizesse suas considerações. Bem, como o delegado Igor comentou, a exposição já foi bastante exaustiva, bastante didática, né? Parabéns aí à apresentação. Queria só acrescentar rapidamente, no trabalho da Receita Federal, nesse caso, como em outros casos, é um trabalho que a gente quis investigação da Receita Federal e também a área de fiscalização da Receita Federal tem, nos últimos anos, tentado reforçar o trabalho conjunto com Ministério Público e Polícia para o combate efetivo a enriquecimento ilícito, a desvio de recursos públicos, e que, logicamente, decorrerão atos ou atuações fiscais em decorrência, né, do enriquecimento e da sonegação de impostos, de recursos que ocorrem durante todo esse trajeto aí de pagamentos de vantagens de vidas, de simulações, etc. Então, agradeço aí a palavra e passo a palavra ao doutor Deltan. Obrigado, Roberto. Eu gostaria de ouvir do colega Robertson agora alguns comentários sobre o trabalho integrado entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, nesse caso em específico. O
aproveitando o gancho, eu acredito que é importante aqui ressaltar, como já o fez o Igor, que esse modelo de atuação de proximidade, em que Ministério Público, Polícia, Receita trabalham diariamente, lado a lado, ele desenvolve mais fortemente na parte de combate a enriquecimento ilícito, combate à corrupção, né? Ninguém gosta de pagar imposto, né? Mais grave ainda é quando aquele imposto não reverte para a sociedade como um benefício na área de segurança, na área de educação, na área de saúde, e reverte, ao contrário, em benefício de alguns poucos, agentes públicos, agentes políticos, empreiteiras cartelizadas, operadores que intermediaram valores, como foi apresentado hoje, e esses poucos, né, tudo recebem vantagens dissimuladas, e essas vantagens em detrimento da maioria da sociedade, do povo, né, como falou anteontem a ministra Carmen Lúcia na sua posse no STF, né? Essa questão do combate à corrupção é importante que todos os órgãos se unam, e é isso que a nossa coordenação de pesquisa... Extratos dos fatos, flashes dos fatos, e reconstruir operações de lavagem complexas como essas, são necessárias análises de materiais de centenas de gigabytes. Então, a logística toda, os peritos, os delegados, tanto no Ministério Público, analistas e tantos outros trabalhando nessa operação para que essa realidade pudesse ser reconstruída. Também gostaria de ressaltar, embora aqui não estejam presentes, toda a equipe do Ministério Público Federal, de analistas, assessores, estagiários que participaram de maior ou menor grau para que esse trabalho pudesse acontecer e se dedicaram com força e afinco para que nós pudéssemos revelar esses fatos e consolidar mais uma acusação criminal no âmbito da Operação Lava Jato. A partir de agora, os representantes do Ministério Público Federal, Receita Federal e Polícia Federal estão à disposição dos jornalistas para perguntas. Pedimos aos interessados que solicitem o microfone à equipe de assessoria de comunicação. É indispensável que se identifique. É a melhor forma de enfrentar esse macroesquema criminoso organizado. Poderia aqui elencar centenas ou milhares de exemplos onde isso aconteceu, mas nesse caso específico aqui, que me vem à mente, por exemplo, desde o seu momento inicial, em que as investigações envolveram trabalho de campo de procuradores regionais da República, pessoas que foram até o local onde esses fatos estavam acontecendo, em São Paulo, em todos os locais onde que se podia ouvir as testemunhas com contato direto, levantar novas testemunhas, a Receita esteve presente. A Receita, juntamente com a Polícia Federal, também se viu numa tarefa hercúlea por ocasião da deflagração da operação ostensiva, de organizar e viabilizar que dezenas de mandados de busca e apreensão fossem cumpridos sem prejuízo, sem divulgação antecipada de informações. Teve que viabilizar uma logística adequada para que a oitiva não oferecesse risco às próprias pessoas investigadas ou a outras pessoas que ali estavam convivendo. Também devemos ressaltar que, para que uma investigação como essa possa ser feita, para que se possa resgatar os fatos